Vim aqui falar para vocês sobre a fisioterapia nas assimetrias cranianas e torcicolos congênitos. E enquanto eu falo, eu estou vendo ali mensagem de paciente mandando aqui para mim, avisando que o bebê começou a virar depois que a gente começou a intervir. Muitas vezes o bebê ele tem um atraso no seu neurodesenvolvimento porque todas as tensões causadas tanto pela assimetria craniana quanto pelo torcicolo congênito, eles diminuem essa movimentação voluntária do bebê. Muitas vezes essas tensões musculares e articulares causadas pelas pressões que a criança recebe intraútero, elas são responsáveis por pouca movimentação voluntária, um pobre repertório dessa criança, o que nos leva a pensar, por que não intervir tão precocemente como a gente tem visto muitas crianças serem beneficiadas por isso? O que a gente tem visto por aí são médicos que preferem esperar um pouco porque isso vai melhorar com o tempo, preferem esperar um pouco porque porque ele estava dentro do útero dessa forma, daqui a pouco quando ele estiver fora do útero, quando ele estiver maiorzinho, ele vai melhorar, ele vai começar a ficar mais funcional. Gente, é muito complicado porque é uma loteria, né? Realmente a gente tem que entender que com criança, com desenvolvimento, a gente não pode esperar muito tempo, né? Quanto mais cedo a gente intervém, melhor os resultados. Então era esse o resultado que eu queria ver nesses bebês que eu tenho acompanhado, né? De 2 semanas de intervenção e o bebê já começou a virar, um bebê que quase não se movimentava, que não conseguia virar a cabeça para os lados. Então a gente vê aí muitas vezes um reflexo tônico cervical assimétrico fixando a postura do bebê e impedindo a sua movimentação voluntária. Esse reflexo tônico cervical assimétrico, ele tende a desaparecer com a idade e pode acontecer de aparecer esporadicamente. O que não pode acontecer é que esse movimento seja impedido pela permanência desse reflexo. Então, muitas vezes, o que a gente vê é que essas crianças chegam tarde para a gente, tanto nas assimetrias cranianas quanto nos torcicolos. E aí a gente precisa intervir por mais tempo para poder deixar essa criança mais confortável e que seu desenvolvimento aconteça de forma mais natural, mais próximo possível dos seus pares, né, para a idade cronológica. Então, hoje, o que eu tenho a pedir para você é, se você está incomodada com alguma coisa no seu bebê, se você está percebendo que a cabecinha do seu bebê está com tamanho e forma diferente, que o pescocinho do seu bebê está virado muito para um lado só e que esse bebê fica muito tempo com o rosto virado sempre para o mesmo lado, não tem essa de ele gosta mais de dormir assim. O bebê ele precisa vivenciar todas as posições, ele precisa vivenciar todas as posturas. Então, quando ele fica preso em alguma postura, é porque alguma coisa está errada. Então, procure uma avaliação de um fisioterapeuta, né? A gente usa equipamentos para medir tanto o crânio, né, que é o craniômetro, quanto o torcicolo, que é o goniômetro, que a gente usa para verificar qual é o grau desse torcicolo, né? Se ele é muito grave ou se ele é leve ou moderado. Então existem meios de a gente perceber o quanto antes se essa criança vai precisar ou não de uma intervenção mais complexa. Muitas vezes essas assimetrias cranianas, elas vêm tão tarde pra gente que não dá pra gente intervir com muita coisa, né? A gente acaba soltando um pouco essas estruturas, fazendo um pouco a liberação muscular, né, do bebê, mas ele vai necessariamente, muitas vezes, precisar de um capacete. Então, assim, é um capacete caro, é uma órtese cara e, de repente, você não precisaria de estar adquirindo uma órtese cara se você tivesse começado mais cedo, né, com a fisioterapia. Então, hoje, o meu recado é para você, mamãe, que está percebendo, não se conforme com seu bebê está assim, ele vai melhorar depois com o tempo. Procure a avaliação de um fisioterapeuta da sua confiança, que tenha experiências em em assimetrias cranianas e em torcicolo congênito, e fique mais tranquila. Não deixe que seu bebê perca tempo na evolução e nos desenvolvimentos neuromotores. Esse é o recado de hoje.